Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. Agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, uma excelente quinta-feira, Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Não poderíamos deixar de começar o vídeo falando sobre a triste notícia, que ocasionou aí a morte do atacante Diogo Jota e do seu irmão André Silva, Uma notícia muito triste que deixou o mundo do futebol abalado, um luto completo no futebol, Hoje eu acabei até decidindo gravar com a camisa do Liverpool, Em homenagem aí ao atacante português Diogo Jota e obviamente também ao seu irmão André, que faleceram aí nesse acidente. A vida realmente é um sopro, galera? A gente viu aí há poucos dias atrás Diogo Jota sendo campeão da Premier League com a equipe do Liverpool, campeão da Nations League com a seleção de Portugal. Há 10 dias atrás o jogador se casou, ou seja, estava no auge tanto da sua carreira, campeão de Premier League com seu clube, campeão com a sua seleção, também no auge da sua vida pessoal, pai de 3 filhos, acabou de se casar. 10 dias atrás o jogador postou aí momentos, fotos de seu casamento e acabou falecendo neste triste acidente. As primeiras informações que chegaram aí, que foi uma ultrapassagem em uma rodovia ali na Espanha, que era divisa com Portugal, o pneu acabou estourando e o carro saiu da pista. Não sei se foi por conta do acidente, o carro acabou pegando fogo também, não sabemos ainda, mas é uma triste notícia. E outra informação também que chegou é que o jogador estava desaconselhado, vamos dizer assim, a viajar de avião, por isso que ele estava viajando de carro, Ele estava viajando ali, parecia para uma ilha, depois iria pegar um barco para aí sim chegar a Liverpool, para se apresentar, para chegar primeiramente na cidade de Liverpool e daqui a alguns dias, algum tempo se apresentar para a pré-temporada, uma nova temporada na equipe do Liverpool, Ele que já estava há alguns anos, seu irmão o acompanhava e os dois acabaram aí falecendo neste triste acidente. Muita força aos familiares e também aos amigos. A gente presta aqui a nossa última homenagem aos dois, tá bom, galera? A gente vai trazer algumas informações, até difícil trazer algumas informações, Mas vamos lá, Vamos falar sobre o tricolor paulista, O Crespo, que chegou nesta última semana, começou os treinamentos e foi confirmado hoje, de que o Crespo passou, vamos dizer assim, uma lista, conversou com a diretoria sobre a chegada de novos reforços e pelo menos 3 jogadores devem chegar ao São Paulo para o decorrer da temporada, tá bom? Devem acontecer aí 3 jogadores chegando para a segunda metade do ano de 2025, muito por conta das saídas que nós tivemos, O mês de julho, vamos dizer assim, já começou com uma enxugada aí na folha salarial. Jogadores deixaram a equipe do São Paulo, foi comunicado aí de maneira oficial o Juan saindo, voltando ao Sassuolo, acabou o empréstimo dele, o Lisieiro acabou o contrato, o Alves está sendo vendido, apenas os últimos detalhes estão sendo ajustados. O Igor Vinícius foi finalmente anunciado pelo Santos, inclusive já está treinando por lá, Apareceu nas redes sociais do clube, já treinando com todo o elenco. Então, ao todo aí 4 jogadores já não fazendo parte da folha de pagamento de julho, E aí o São Paulo precisa dessas reposições. O Crespo conversou com a diretoria. A princípio, a primeira prioridade é para lateral direito. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, porque o Igor Vinícius acabou saindo, a posição ali fica com o Cedric, que é experiente, e o Mike, que é um garoto da base, que ainda não teve oportunidades no profissional, mas também acabou se lesionando, Então o Crespo, conversando com a diretoria aí, deve avançar por uma contratação de um lateral um pouquinho mais avançado. A gente vai estar falando daqui a pouquinho sobre um nome que está em pauta no São Paulo, a chegada também de um segundo atacante, um atacante de velocidade, vamos dizer assim. O São Paulo tem 4 no elenco, mais 3 da base, o Lucas Ferreira, temos também o Henrique Carmo e aí o Ferreirinha, Mas a diretoria entende que precisa de um jogador também com um pouco mais de experiência, já que 3 desses jogadores são da base, além de um zagueiro, depois da saída do Juan. Mas a chegada de um zagueiro não é tão urgente como a chegada principalmente de um atacante e agora a possibilidade também de um lateral direito, tá bom, galera? Então vamos aguardar aí outras informações até aí o final do mês, até essa janela de transferência aí, devemos ter 3 chegadas confirmadas no elenco do São Paulo, isso já tirando o dinheiro, O dinheiro, vamos dizer que já faz parte do elenco, Antes da paralisação, ele já até estreou contra a equipe do Vasco e aí
outra informação importantíssima também é que tivemos a confirmação de datas, né, dos próximos jogos do São Paulo, os 3 próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos enfrentar o Flamengo agora no dia 12 de julho, né? Daqui a 9 dias teremos São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo já eliminado do Mundial, já está inclusive em território brasileiro, né? Já desembarcou, teve aí situações importantíssimas, né? O Gerson foi vendido para o Zenit, o Pulgar acabou sofrendo uma fratura no pé, então 2 dos seus principais meio-campistas não estarão à disposição, mas chegou o Jorginho, deve chegar outra contratação aí também, acompanhei. Então, muita coisa para acontecer até São Paulo e Flamengo entrarem em campo aí de fato no dia 12, agora com a partida confirmada. Galera, um desses nomes, né, que a gente falou, né, de lateral, atacante, zagueiro, o São Paulo está de olho na contratação de um jogador que está no Super Mundial ainda, né? Temos 2 equipes brasileiras, uma delas o Fluminense, e o São Paulo está de olho no Guga, galera. Exatamente, o Guga lateral que surgiu bem aí no Avaí, jogou muito bem na época, né, pela equipe, depois foi pro Atlético Mineiro, teve seus altos e baixos, chegou no Fluminense, também teve seus altos e baixos. Hoje ele não é um jogador titular, né? O titular da posição ali é o Samuel Xavier, e o Guga ali fica no banco de reservas. O contrato do jogador só vai até dezembro e ele já pode assinar um pré-contrato. Por isso que o São Paulo está de olho, né? A gente sabe da situação do São Paulo, seria jogador de graça, jogador emprestado, só assim para o São Paulo contratar alguém, né? Então um jogador por pré-contrato. O jogador que está com contrato somente até dezembro, aí o tricolor ficou interessado, né? Não renovou ainda, mesmo estando no Mundial, né? O Fluminense joga amanhã pelas quartas de final, um jogo completamente decisivo contra a equipe do Al Hilal, mas como eu disse para vocês, né? O Guga não vem tendo tantos minutos, chegou às vezes até jogar ali como um lateral esquerdo, mas para lateral direito o Samuel Xavier já há algum tempo é uma posição ali bem firme, né, na equipe do Fluminense, né? O jogador assume a titularidade assim durante muito tempo no Flusão e o Guga acaba, né, obviamente não sendo preterido, e o jogador por isso até o momento não renovou o seu contrato. A gente sabe que o Mundial pode influenciar bastante na situação do Fluminense e do próprio Guga, né? Se o Fluminense for eliminado amanhã, o clube pode, né, observar uma reformulação no seu elenco. Vamos supor que o Fluminense seja campeão do mundo, obviamente os caras vão querer valorizar os jogadores que estão ali no atual plantel, né? Então muita coisa pode acontecer, mas o São Paulo de olho na situação, né, do jogador ainda não ter renovado, está interessado no Guga, ele pode assinar um pré-contrato hoje, né? Hoje mesmo pode chegar ali, ó, vou assinar um pré-contrato para eu chegar em São Paulo aí a partir de janeiro. O clube pode negociar também uma chegada antecipada, assim como foi o Igor Vinícius. Para quem não sabe, o Igor Vinícius tinha contrato até dezembro, tá bom, galera? Mas o jogador saiu antecipadamente, já se apresentou, já foi anunciado na equipe do Santos, e o São Paulo aí de olho no Guga. É um lateral, sinceramente, ok, não vou falar que é um lateral craque que vai chegar aí para ser titular do São Paulo, acho até que não, que chegaria, nossa, o Guga vai resolver todos os nossos problemas na lateral direito. Sinceramente, acho que não. É um lateral ok dentro das realidades que o São Paulo vive nesse momento. Se a gente falar assim, ó, dentro da realidade que o São Paulo vive hoje, é um lateral ok? Para mim, sim. Mas uma opinião um pouquinho mais realista, é um lateral para resolver todos os problemas, para a gente não ter mais nenhuma dor de cabeça com a lateral direita? Para mim, não. Então, jogador que chegou aí a viver momentos conturbados no Atlético Mineiro, no Fluminense, como eu falei, viveu uma montanha russa, altos e baixos. Então, tem muita coisa aí, mas a gente tem que, não vai falar assim, o São Paulo vai trazer o Arnold, que é, para mim, um dos melhores laterais direitos dos últimos anos, ou o Frimpong, né, o Dumfries, os dos melhores laterais direitos da Europa. Quando vai trazer um jogador desse nível? Então, a gente tem que pensar numa contratação, obviamente tem que estar a realidade, né? Se fosse falar assim, eu quero o Arnold, aí beleza, todo mundo vai querer ali para a lateral. Mas dentro da realidade hoje é o que a gente pode aceitar, né? Um jogador por empréstimo, um jogador terminando o contrato, um jogador livre no mercado. Essa é a realidade que o São Paulo vive neste momento. Eu, sinceramente, falei ontem, falo hoje novamente, não consigo entender como o Corinthians, devendo 1 bilhão nas suas dívidas, devendo o estádio, fazendo vaquinha para conseguir pagar o estádio, devendo marmita, devendo segurança, devendo energia, devendo tudo, consegue pagar 45 milhões de reais ao Sporting pelo atacante Biel, que o São Paulo também estava interessado. E aí o São Paulo parece que vai fechar as portas devendo todo mundo, não consegue contratar ninguém, não faz uma contratação de peso, não faz uma contratação interessante, só jogador livre, só jogador emprestado, jogador acabando o contrato.
Então, não dá para entender, né? O São Paulo, tô falando do Biel porque o Biel foi interesse do São Paulo, né? O São Paulo foi o primeiro clube aqui do Brasil a demonstrar interesse no atacante. Mas chegou naqueles moldes, empresta aí pra gente, vamos tentar pagar em 40 vezes com a primeira parcela somente em 2030, tentou fazer aquele negócio que ninguém aceita, né? Aí chegou o Corinthians, o Sporting pediu 45 milhões de reais, o Corinthians falou, beleza, a gente paga, já acertou o base salarial, tudo certinho, daqui a pouco o Biel desembarca aí em São Paulo, mas para jogar no Corinthians e não no nosso tricolor, né, galera? Então, realmente, a situação que a gente vive é crítica. Eu sei que muita gente vai criticar, pô, o Guga, mas como eu falei para vocês, é o que está na nossa realidade financeira, né, rapaziada? Vamos falar o português claro, é o que dá para pagar, é o que dá para trazer. Então, quero saber aí mais informações das suas opiniões, né? Se você apoia o Guga, se você acha que não, deixa aí nos comentários, tá bom, galera? O vídeo está se encerrando, mas não esqueça aí de dar uma moralzinha pro nosso trabalho, deixando like, os comentários, quem ainda não é inscrito já se inscreva também, fechou? Volto amanhã com muitas novidades, fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!